E não pode desperdiçar, né, Tereza? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né, no bate-papo, que o desperdício de alimentos, assim, a gente precisa trabalhar realmente trazendo soluções para as pessoas para diminuir, né? Puxando já esse gancho, a pergunta que chegou aqui, olha, de que maneira a sobra de alimentos pode nos ser proveitosa? Quer falar? Então, tem um projeto com o chefe Macieira, no restaurante dele. O que ele consegue reaproveitar para uma nova receita, ele faz nova receita. O que ele não consegue, aquela casca de cebola, o que não tem como dar a solução, a gente faz a compostagem. E a gente tem uma tecnologia que faz a compostagem em 45 minutos. Uau. Então, a gente mistura com pó de serragem, uma aceleradora, e a gente tem um adubo orgânico pronto e faz a horta. Então, faz a cebolinha, planta couve, alface. E assim, a plantinha que vocês plantam lá, ela cresce mais rápido, cresce mais forte? Qual é a diferença do adubo normal? Ela cresce mais, ela vira um produto orgânico, mais saudável, sem agrotóxicos, sem uso de química. Né? Aquele composto foi mesmo feito sem nenhum tipo de acelerador. Entendi, Natália? Então, assim, essa tecnologia de compostagem é muito interessante, né? Legal. Porque é uma maneira de você ter um processo sustentável, né? A gente fala hoje tanto de sustentabilidade e dentro de processos, principalmente em cozinhas industriais, restaurantes. A gente, na dietética, a gente tem nomes, né? Tem a sobra limpa, a sobra suja. Então, por exemplo, tem aquela sobra de alimentos que é o restinho do prato. Então, é um alimento que ele não se destina a um novo uso por nós. Então, o que fazer com esse alimento, né? O lixo orgânico, ele tem uma capacidade de deterioração muito grande. E rápida, né? E isso pode atrair roedores, pode atrair insetos, ou seja, pode manter aquele ambiente ali de produção de alimentos com uma característica higiênico-sanitária insatisfatória. Então, é muito interessante assim que os estabelecimentos de produção de alimentos, panificadoras, restaurantes, tenham essa consciência assim, de dar um destino para o lixo orgânico. E a compostagem é excelente, porque hoje é uma tendência, né? A Dani falou de agricultura orgânica e realmente, assim, a gente precisa se conscientizar da importância de estabelecer estratégias para que a gente possa cultivar os alimentos e utilizar essas estratégias de adubos orgânicos. Então, é super legal. Então, eles acabaram, assim, criando um sistema onde eles produzem um adubo, eles, com isso, viabilizou a horta e ali eles já têm alimentos frescos que podem sair da horta direto para a mesa do cliente, né? Então, isso é muito legal. Ou seja, lixo orgânico para vocês não existe. E, na verdade, lixo não existe. Lixo não existe. Nós que produzimos o lixo, a forma que a gente destina que produz o lixo. Então, se você pegar o seu resíduo e pensar na melhor solução para ele, uma solução mais sustentável, você não gera lixo. Tudo você dá uma destinação. No caso do óleo de cozinha, a gente também separa e produz o biodiesel, destina para uma reciclagem que produz o biodiesel. Né? As sobras de alimento, a gente faz a compostagem. E todos outros resíduos, a gente manda também para reciclagem. Então, todo mundo conhece um catador de materiais recicláveis. Muita gente vê eles passando na porta. Então, por que tu não separa para ele? Não custa nada, destina. Né? Você preserva o meio ambiente, preserva recursos naturais e está fazendo uma coisa boa para as futuras gerações, né? Para o seu futuro, o seu futuro Fora dos a filhos. economia que isso gera, por exemplo, nessa reaproveitamento de alimentos, tu deixa de jogar fora, faz a compostagem, gera uma verdura, um legume que você teria que comprar e não precisa mais porque cresceu lá, né? Exato, muito mais saudável, né? A Ciana agradece, né, amigo? Que legal. A gente, eu sei que isso está na moda, o negócio de reciclagem, parece que agora, finalmente, a gente está começando a acordar. Mas eu sinto que tem algumas coisas, alguns dados, assim,
que a gente precisa dar que o povo não sabe. Tipo assim, tempo de decomposição. Tem uns que são gritantes, assustantes, assim. Exato. Desculpa a palavra, não existe tudo, mas é isso. Assusta, né? Com certeza. O óleo, eu acho que também, se jogar, né, na pia, tem umas histórias assim. 1 litro, para você ter ideia do tamanho da poluição, 1 litro de óleo polui mais de 25 mil litros de água. Então, com 1 litro só, você está poluindo muitos litros de água, né? É muita coisa. A poluição, as pessoas não enxergam, mas ela está ali, você está ingerindo ela de alguma maneira. E a água é um recurso limitado, né? Exato. A gente ainda... Agora eu acho que a gente já está começando a tomar essa consciência, mas... Finalmente. O que a gente precisa, o que a gente puder fazer de estratégia para a gente conseguir diminuir a poluição da água, porque é um recurso finito, né? Então a gente precisa pensar nisso. Ainda falando dessa questão de dados e estatística, Sim, né, para o legal. pessoal em casa, existem muitos estudos na área de alimentação no mundo que demonstram que nas próximas décadas o planeta Terra estaria insuficiente, incapaz de produzir alimentos para toda a população mundial, né? Então a gente tem uma perspectiva de crescimento da população mundial e existem alguns estudos na área de agronomia que mostram que o planeta Terra pode não ter mais a capacidade de produzir alimentos para todos. São estudos questionáveis, existem grupos de pesquisa que apoiam, outros são contra, mas é um dado que se a gente pesquisar a gente vai encontrar. Acho que só se chegou a um ponto de se considerar isso, já é um sinal de alerta, né? Porque enquanto não falta nada, ninguém nem pensa nessa possibilidade. Agora, você já chegou a pensar de repente, né? Com certeza. Talvez não seja tudo que eles estão falando, mas também não seja completamente mentira. Exato. Com certeza. Assim, existe uma divergência, mas também existe uma indicação. E eu acho que essa questão do desperdício dos alimentos é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar na nossa casa. Por exemplo, eu tive uma experiência, eu tenho parentes que moram na Europa. E o europeu, ele não tem, principalmente os de mais idade, eles não têm a consciência sobre reaproveitamento de alimentos, aproveitamento integral de alimentos. Para eles é como se fosse algo menorizado, né? Então, a última vez que eu estive na casa Quem da minha... faz isso é pobre, é isso? É, como se fosse. Entendi. Talvez a gente não tenha tanto essa visão, porque eu acho que no Brasil a gente, muito pelo É uma contrário, coisa natural, eu acho, natural, até pra gente. né? Mesmo porque não é coisa de pobre, a gente está aqui para dizer isso, né? Com certeza. Não, isso é muito importante que a gente deixe essa mensagem aí pro Claro. pessoal em casa, né? E eu estive a última vez na casa da minha tia e teve algum alimento, assim, que ela jogou pela metade no lixo. Acho que foi um tomate. Eu falei, tia, não, tia, que isso? Peraí, vamos comer ainda. Eu falei, não, vai pro lixo. Aí eu fui, sentei com ela, conversei, falei, tia, ela é brasileira, na verdade, mora há muitos anos na Europa, Sim. mas ela é brasileira. Tia, não dá, tia, a gente não pode jogar as coisas fora. Ela tem um quintal enorme. Aí justamente conversei com ela, falei, tia, olha, dá para pegar a casca da maçã, se não comer a casca da maçã ou a casca da banana, coloca no quintalzinho, porque vai fortalecer a terra, né? Uma compostagem natural, né? Como é que ela aceitou a conversa? As pessoas de mais idade são mais difíceis da gente, né, assim, trazer novas ideias, né? Mas eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso, por exemplo, nas escolas. Eu estudei numa escola rural. Que legal. No Rio Deve de ser por Janeiro. isso que virou nutricionista, né? Pois é. E foi muito legal porque, assim, a gente tinha aula de técnica agrícola. E, na verdade, é uma escola rural, mas no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Certo. Então, assim, você fica, gente, mas no Rio de Janeiro, escola rural, né? Tem algumas, né? E eu tinha técnica agrícola, então a gente ia lá para a hortinha da escola, tinha essa consciência de mexer na terra, ver as plantinhas, Legal. saber que aquilo Cuidar, ali é né? para merenda, né? Então é super importante a gente já trazer essa consciência de aproveitamento integral de alimentos desde a infância. E acho que de repente o netinho ou a netinha vai conseguir convencer a avó, né? Nossa, as crianças são fundamentais, são as sementinhas da sustentabilidade. E sustentabilidade hoje todo mundo está ouvindo falar. E reaproveitar alimento é bonito. Você ser sustentável é bonito. Você fazer reciclagem é bonito, isso é moda já. É moda,
você salvar o meio todo ambiente, mundo preservar querendo ele. ser mais saudável, né? Exato, todo mundo está buscando ser mais saudável, né? Então, por que não ser também mais sustentável? Eu acho legal, a gente falou muito, Danielis e Natália, sobre esse negócio de restaurantes, de reaproveitar em larga escala. Mas eu acho que aqui, para quem a gente está falando, são mulheres donas de casa que estão em casa assistindo agora, que cozinham todo dia, sabe, que cuidam da casa. Eu acho que a gente podia puxar um pouquinho para falar em coisas práticas. De repente, a gente não tem essa tecnologia em casa de compostagem, coisas práticas que a gente possa fazer em casa com o nosso resto de comida mesmo, né? Com certeza. Uma coisa que é super interessante são as sementes, né? Então, assim, quando a gente vai comer uma fruta, assim, a parte de maior valor da fruta, onde guarda, digamos assim, a maior energia da planta é a semente. Então, a própria semente, eu acho que já é a primeira coisa que a gente tem que pensar em reaproveitar, né? Então, assim, quem tem quintal em casa, então, assim, é importante a gente ter aquela história do pomar, as crianças comendo lá embaixo a fruta embaixo da árvore. Então, ali mesmo já vai ficar a semente, já vai nascer uma nova planta. Então, acho que isso também é muito importante. A questão das cascas vai depender muito do alimento. Entendi. Eu tento orientar os pacientes na medida do possível. A gente hoje fala muito de aproveitamento integral dos alimentos. Ou seja, se eu tenho um consumo de alimento sustentável, eu também vou produzir menos resíduo. Então, se eu vou... Todas as frutas que eu vou comer, eu vou tirar a casca. Todas as verduras que eu vou comer, eu vou tirar o talo. Eu vou cozinhar de um jeito que eu vou estar sempre produzindo muito resíduo. Tudo que eu pego para fazer na cozinha, sobra lixo orgânico ali. E eu te ouvindo falar, eu penso, isso aí é 80% das pessoas hoje? Ou menos, não sei, mas é a maioria, não é? Sim. Por exemplo, assim, vamos falar de uma fruta que as pessoas não pensam muito, né? A banana. Assim, dificilmente alguém come. Bom, tem uma amiga que se ela tirar a casca da banana e der pro filho dela de 2 anos, ele não come, você acredita? Só come com a casca. Se você entregar a banana com a casca, ele come. Sem a casca, ele não come. Mas ele é uma criança diferente, né? Dificilmente a gente consome a casca da banana. Então, a casca da banana vai acabar sendo realmente um produto que a gente tem que pensar em um destino de aproveitamento, né? Hoje, o que a gente fala mais dentro da nutrição, em relação à nutrição funcional, é um produto que se chama biomassa de banana verde, que é um produto valorizadíssimo, que você entra numa loja de produtos naturais e o potinho é caro, R$30 um potinho. Aquilo ali nada mais é do que banana verde, né? Quando se dá essa nominação biomassa de banana verde, é uma banana verde, ou seja, não chegou no ponto de maturação para o nosso consumo, ela ainda tem um paladar pouco doce e a gente cozinha ela na panela de pressão inteira, com a casca. Depois você abre a panela de pressão, ela ainda quente, você bate no liquidificador. Ela forma um creme de coloração bege, assim. Esse creme dentro da cozinha, ele faz 1001 receitas, assim. Ele serve como um espessante natural. Então, por exemplo, para modificar receitas, por exemplo, o chefe usou o creme de leite para dar corpo, para dar cremosidade. Suponhamos que a gente tem uma pessoa que está com algum problema relacionado à gordura e que está fazendo um tratamento de saúde que não pode comer ali o creme de leite de jeito nenhum. Ela não vai deixar de comer a receita. Ela mesma já vai ver a receita e falar, creme de leite dá para substituir pela biomassa. E a biomassa, ela vai entrar na preparação com essa cremosidade, deixando aquele paladar, né? E também em receitas doces também, né? Eu tenho um pouco, assim, desculpa lá, eu vou dar a de gordinha aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, óleo de coco. Tudo que eu coloco óleo de coco, para mim fica tudo com o mesmo gosto de coco. Né? Por isso que, assim, quando a gente fala desses alimentos, a biomassa de banana verde é muito interessante, porque ela não tem sabor nenhum. Na verdade, o que você incluir nela é que você vai atribuir um sabor. Então, ela é neutra, ela não é nem doce nem salgada. Na verdade, biomassa é muito parecida com a farinha de trigo, né? A farinha de trigo pura, ela não tem muito sabor. Se a gente usa ela para fazer um pão, se a gente usa ela para fazer um biscoito, um bolo, aí vai adquirir o sabor do que a gente colocar. E a biomassa também tem essa característica, ela é neutra, ela não é doce nem salgada. E a gente pode fazer várias receitas, assim, pode
brincar. Agora, se eu pegar a casca madura e tentar fazer, não rola. Com a casca madura tem várias receitinhas. Eu não sei se lá vocês já tentaram, se vocês também não fazem, né, receitas assim nessa linha. Mas tem receita chips com a casca da banana. Tem um bolo de banana. Bolo de banana que você inclui a casca para fazer, né? Na verdade, assim, eu acho que no dia a dia é muito importante a gente passar essa mensagem pro pessoal que está em casa. A gente pensar em cozinhar de um jeito que a gente produza menos lixo, aproveitando mais a casca dos alimentos, assim, né? Acho que isso é importante. Muito interessante. Eu tô aqui aprendendo muita coisa. A que vocês atribuem, o que vocês acham? Não sei se tem alguma, assim, explicação, mas por que as pessoas de um tempo para cá estão se preocupando mais? O meio ambiente, na verdade, está pedindo socorro, né? As pessoas estão vendo as praias mais sujas, mais animais aparecendo ingerindo plástico. Tem um estudo também que diz que 250 quilos de plástico são jogados no oceano por segundo. Então, isso está impactando nós, seres humanos, e toda a fauna e flora ao nosso redor, né? Então, isso já tem estudos que mostram que os recursos naturais do meio ambiente eles estão escassos. Tem uma meta por ano que a ONU estabelece para a gente explorar e chega a metade do ano, essa meta já atingiu. E a outra metade a gente está consumindo além do limite. E a natureza, ela retorna para a gente, né? Então, por isso que está se falando mais disso, falando mais de sustentabilidade, porque é necessário. Aqui no Brasil, a gente tem milhões de pessoas que sobrevivem com a catação do material reciclado na rua, com a reciclagem, com uma cooperativa de catadores, com uma indústria de reciclagem. Então, além do socorro do meio ambiente, você tem a geração de renda de muitas pessoas que dependem disso. Eu ainda acho que o material reciclado é pouco valorizado, né, não? Aqui no Brasil é pouco. Mas por carga tributária também, né? Não tem um incentivo do poder público ainda nessa questão de poder estar investindo, né, na reciclagem. Mas as próprias pessoas, elas estão já se conscientizando. Muitas pessoas falam assim, as pessoas são muito mal educadas. Eu não acho isso. Eu acho que as pessoas não têm a opção. Você não tem a opção de onde eu posso levar meu material reciclado. No mercado? Porque no mercado que você consome as embalagens e os produtos orgânicos, né? Mas não é e lá aonde você vai levar? É a pergunta que por muitos não tem resposta. Esse é o problema. As pessoas, elas têm educação, que elas sabem aonde comprar, aonde ir. Mas quando ela não tem essa opção, o que ela pode fazer? Então, assim, hoje tem a compostagem. Mas eu tenho a opção de levar meu orgânico para algum ponto? Mas em casa não tem como fazer compostagem, exato. né? Mas se todos os restaurantes fizessem como o chefe Macieira pratica no dele, em questão de se preocupar com o que gere naquele restaurante, como orgânico, óleo de cozinha e as outras embalagens, já vai ser um retorno, né? Tem um shopping em São Paulo, Eldorado, que pratica compostagem acelerada. E eles fizeram uma horta no terraço deles, fizeram um telhado verde. E todos os funcionários, eles se beneficiam com aquela horta. Eu quero uma cebolinha, eles vão lá na horta e pegam. Que legal. Imagina, ter os shoppings aqui do Rio ou de outros lugares fazendo o mesmo. É um bom exemplo. E aí eu acho que diminui, né, conta de luz, porque não fica tão quente. Eu acho que muda, gera todo Sim, muda. Você, além de você estar preservando, né, você tem um retorno disso. Até financeiro, porque eles pagam para destinar para um aterro sanitário ou para um lixão. E dessa vez eles não estão mais pagando esse orgânico, né? Esse orgânico está retornando para eles como benefício de horta, de produtos da horta orgânica. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o lixo, o sistema de coleta de lixo urbano, a gente não pensa, mas a gente paga. Paga. Né? Porque, assim, se você tem um estabelecimento, você vai ter que ter um sistema particular, né, que você vai contratar, porque você gera muito mais lixo. Mas nós, em casa, a gente não tem esse hábito de pensar que o que é de graça não é de graça. Na verdade, a coleta de lixo urbana, ela é custeada pelas prefeituras com impostos que nós pagamos. Então, a gente produz não é nada muito de lixo. prefeitura que paga, né?
a gente paga, né? Então, assim, da onde vem o combustível que é colocado no caminhão de lixo, da onde vem o recurso para pagar os funcionários, né? Então, assim, se a gente produzir menos lixo, também a gente vai gastar menos, né? Eu acho que a gente tem que pensar vai diminuindo nisso. por consequência, né? Até de combustível, inclusive, que tá altíssimo, né? Vamos combinar. Voltando para o nosso tema, a gente tem que ir mais para um break e já voltamos. Infelizmente, já no último bloco do Espaço Feminino, voou. Mas ainda dá para bater um pouquinho de papo. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta, como eu falei anteriormente, esse já é o último bloco do Espaço Feminino, mas ainda dá para conversar mais um pouquinho. E chegou aqui uma pergunta legal. De que forma é possível introduzir o reaproveitamento de alimentos na nossa rotina? Uma de cada vez, tá? Por favor. Vamos lá. Vou falar então da parte nutricional, né? Eu acho que, assim, o primeiro ponto é a gente começar a pensar em cozinhar e usar mais o alimento na sua integralidade para que a gente produza menos resíduo. As sobras também, que a gente não falou ainda, embora seja o tema da receita, é super importante, né? Então, eu acho que, assim, primeiro a gente tem que planejar bem o que a gente compra. Para a gente desperdiçar menos, a gente tem que planejar. Então, se eu sei a quantidade de pessoas na casa que vão consumir arroz, eu já vou preparar uma quantidade de arroz adequada para o número de pessoas que a gente tem ali na família. Então, a gente também tem que diminuir a sobra para a gente precisar reaproveitar menos. Legal. E diversos alimentos a gente consegue usar o congelamento. Isso as pessoas, assim, dá para fazer um outro programa sobre congelamento, que as pessoas têm muita dúvida. Os pacientes me perguntam muito isso no consultório. Natália, o que eu posso congelar, o que eu não posso? Em via de regra, a gente pode congelar quase tudo. Então, assim, a gente pode congelar folha, a gente pode congelar frutas, a gente pode congelar sobras de preparações. Frutas, essa eu só fiquei... E a fruta dá pra gente congelar, por exemplo, melão, né? Que é uma fruta que a gente precisa partir, né? Uma fruta de corte. A gente tira a casca, tira a semente, corta em fatias e congela. Então, eu quero fazer lá uma vitamina... Ela aguenta o congelamento, né? A gente tira do freezer, coloca no liquidificador com um pouquinho de leite, bate... Fica tipo um gelo, né? Vai ficar tipo um frozen, né? Um shake, né? Então, olha, é legal. Fica a dica aí, produção. Mais um tema aí, acho justo. Até mesmo a folha, né, da couve pode... Congelar também. É bem legal. Tem mais alguma dica? Bom, a dica é separa o orgânico do seco. E o orgânico também, a gente pode estar fazendo a compostagem, procura algum lugar que faça, alguém que produza a horta orgânica, que eles vão estar sabendo fazer a compostagem adequada para o orgânico. E aquilo que for o resíduo seco, destina para uma reciclagem. Legal. Eu ouvi a Daniele falando pra gente no intervalo que ela guarda o óleo dela, ela não joga fora. Fala um pouco pra gente. Eu acho ruim mesmo esse aspecto de jogar o óleo. Até assim, quem não entende, né? As pessoas que não sabem, né? Dizer, pega o óleo e joga lá no ralo, né? Eu acho aquilo ruim. Então, eu pego junto, mas aí é muito, né? E fica lá. E para quem a gente vai levar? Eu fiquei sabendo agora da amiga que vai fazer o sabão, mas o sabão continua com óleo. E aí a gente vai fazer o quê? Então, a gente indica a produção do biodiesel. Mas é onde entrega, se você agora fiquei curiosa. Também. Cooperativas de catadores recebem, até o próprio catador recebe. Tem, inclusive, eu acho um disque, né? Eu já vi isso, disque óleo. Tem um programa do governo também que realiza a coleta do óleo, mas tem que procurar, né? E é isso, né? A gente tem que procurar, porque talvez assim, o governo, a prefeitura não tem a separação. Não. Por mais que você bote lá no seu portão né, os recipientes, azulzinho, amarelinho, verdinho, vermelhinho, mas na hora de pegar esse lixo, vai juntar tudo e vai botar no mesmo lugar, né? Exato. Na verdade. Então, eu sempre falo sobre isso, as pessoas sempre reclamam da ação do poder público. Mas a responsabilidade é nossa também, individual. Então, quando a gente começa a fazer essa prática de separar o seco do úmido, do orgânico, e botar lá no portão,
pode ser que a coleta da prefeitura vai chegar antes, mas sempre tem um catador que vai olhar aquilo ali com uma boa intenção e vai fazer a destinação adequada. Isso. Né? Então, mesmo que a gente possa ver o erro, a gente tem também como acertar. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de estar separando. Meninas, eu posso convidar vocês pra gente ir ali pra cozinha experimentar? Por favor, então, vamos dar uma olhada e experimentar como ficou esse peru nas neves. Sustentabilidade.